Eu quero fazer uma leitura responsiva desses 2 versículos com a igreja, né? Todo mundo junto, para a glória de Deus. 1, 2, 3. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Verso 11. Quem é injusto, faça justiça. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui hoje no 3º dia desse congresso. E o 3º dia, para quem vai pregar o último dia, é mais difícil. Porque já teve 2 pregadores aqui pregando, e Deus usou de uma maneira poderosa. Mas como a palavra não é do homem, a fonte é Deus, eu estou mais do que nunca na dependência de Deus aqui para passar algo para você. Algo que Deus já palestrava ali comigo, ali sentado. Porque Apocalipse 22 está aqui nas últimas coisas. Está aqui já nos últimos momentos da história da humanidade. Satanás já está preso no lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta, com o falso profeta, com os ímpios que morreram sem Deus, sem paz, sem salvação. Estamos aqui já adentrando a Canaã celestial, a cidade santa que todos nós estamos nos preparando para entrar nela. E diz aqui o Apocalipse 22 no começo que ela não precisará de luz, porque a luz será a glória do Cordeiro. Mas Deus não deixa de dar o último aviso para todos, antes que João fechasse esse livro, chamado A Revelação de Deus. Deus não deixa de dar o último aviso a todos nós. Ele diz aqui: eis que presto venho. Eu vou trocar: eis que rápido eu venho. Eis que ligeiro eu venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Será que você guardou tudo que Deus falou de sexta? Está falando hoje, encerrando? Guardar é nós procurar executar. Guardar é você procurar fazer. E ele diz aqui, olha: eis que rápido eu venho. Bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras desta profecia. No fim de tudo, Deus ainda lembrando, porque nós temos, irmão, um grande defeito de só guardar no nosso coração o que faz bem ao nosso ego. Uma palavra que elevou o nosso ego. Quando há uma palavra de Deus que confronta algo dentro de mim que eu preciso urgentemente mudar, aí eu começo a pensar 2 vezes, e às vezes até dizer: que bom seria que aquela irmã estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Que bom seria que aquele irmão estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Com certeza que bom seria. Mas Deus não está falando com o irmão que não veio hoje, sexta. Deus não está falando com o irmão que não veio sábado. Deus está falando com você que veio hoje. Deus está falando com cada um de nós. Nós temos esse defeito. Mas João, antes aqui de fechar, Deus fechou bem claro para ele. João fala que eu estou vindo rápido.
Cristo está vindo rápido, não vai dar tempo para nada. O Evangelho de Mateus, Jesus falou: quando tiver dois no campo, um subirá e o outro ficará. Vai estar dois na moinha, um vai subir e o outro vai ficar. Não vai dar tempo para nada. Ele diz que está em cima do telhado não sabe. Porque vai ser rápido a vida de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, Deus, na sua longanimidade, está esperando uma mudança minha, uma mudança tua. Mas a longanimidade de Deus é enquanto a igreja estiver aqui, enquanto a noiva estiver aqui. Por isso que, da mesma forma que Deus está dizendo: eu vou vir rápido, Deus está dizendo assim, em outras palavras, você também, se prepara rápido. Jesus falou: eu vou orar ao Pai, para que a vossa fuga não seja nem no dia de sábado, nem no dia de inverno. Nós estamos muito demorados em tomar uma posição daquilo que Deus está requerendo. É muito bom marchar no poder, profetizar, pregar, louvar, dar calamanjúria. É muito bom você entregar visão, revelação. É muito bom você hoje está aqui 3 dias de festa, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Mas é melhor ainda você dar crédito à profecia que está sendo pregada nesses dias. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. E sempre eu venho. Em todo o Novo Testamento, irmão, 318 vezes Jesus está dizendo que eu estou voltando. 318, mais de uma vez por dia. Um ano tem quase um ano, Jesus dizendo, né? 365, quando é bissexto, 366. Jesus está quase dizendo todo dia: eu estou voltando. Isso é fato. Que Jesus está voltando, como nós o vimos aqui, sexta-feira, sábado, e vamos ouvir até ele voltar. Isso é fato. Jesus está voltando, mas tu está preparado para ir com ele? Aí é que está a questão. Aí é que está o problema. Aí é que está a confusão. Como já foi dito aqui, o maior inimigo não é o diabo do homem, é ele próprio. Porque, irmãos, o diabo só age na minha vida se eu der legalidade a ele. Se eu não der legalidade, em outras palavras, se eu não der lugar a ele, ele não vai me usar. Mas se eu der lugar, a Bíblia diz que ele usa. Pedro andando com Jesus, vendo tudo que Jesus fazendo, Deus usou Pedro para revelar. Mateus 16, 18. Jesus falou: olha, não foi a carne que te revelou, Pedro, mas foi o Pai. Logo em seguida, que Deus deu a pedra, aquela revelação da igreja, que Jesus era a pedra fundamental. Pedro começou a falar para Jesus e colocar que o coração de Jesus viesse desfalecer para ele não morrer na cruz do Calvário. Mestre, não faça isso. Na mesma hora, Jesus, ligado com o Pai, falou: apartai-vos de mim, Satanás. Há pouco momento ele tinha sido usado para Deus revelar que Jesus era a pedra fundamental da igreja. E há pouco momento depois estava Pedro ali querendo colocar que Jesus não fosse morrer. E Jesus na hora repreendeu: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus vai vir buscar uma noiva comprometida com ele, irmãos. O Senhor falava ali comigo que fala para a minha igreja que eu não tenho